Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Hoje, mãe, temos um assunto que eu gosto muito e que aliás já tivemos aqui uma grande especialista, a Cristina Pinhos, a falar sobre isto. Vamos falar sobre aleitamento. Não, sobre gorilas. É isso. Eu que vim a juntar aqui uma coisa surpreendente, porque aqui nos apontamentos diz gorila e aleitamento. Eu vou-te explicar. Hoje em dia os avós não podem ver filmes e televisões nem telemóveis com os netos. Percebes? Não podem. Porque... não, os netos estão proibidos de ver coisas e Pois, então os avós também não os podem. avós também não lhes podem mostrar, nem ver mais. Já percebi. E portanto, no outro dia, com uma das suas sobrinhas, eu decidi que a vida selvagem, aqueles programas da vida selvagem, não deviam estar, porque às vezes uma manhã inteira é muito comprida, a gente já fez Lego, já fez tudo. Precisamos de sentar. Precisa de sentar um bocadinho só vai. E eu pensei, a vida selvagem, pronto, as plantas, a natureza, não podem impedir a criança de querer saber como é que são as girafas e as zebras. Primeiro, são muito mais violentos. Primeiro erro. São muito mais Antes violentos. tivesse mostrado o jogo do GTA, que é aquele jogo super agressivo. Não, o Bluey, que é inocentíssima, porque aquele leão ia assassinar. Mas pronto. Mas foi aí que eu vi sobre os gorilas e o aleitamento. E então, os gorilas e os chimpanzés, que são aqueles que quer a gente queira, quer não, são muito parecidos connosco, nossos primos, eles sabem que aqueles que nasceram em cativeiro e que foram tratados por tratadores, quando têm crias, eles próprios têm crias, não sabem amamentar, não sabem amamentar. E isto, há uma senhora que tinha um livro que eu recomendo chamado Milk, que é a história do leite, não está traduzido em português, mas é a história do leite ao longo da história. Exato. E então o que acontece é que basicamente eles não conseguem, não é uma coisa... Claro que é natural, o bebê logo que nasce, gatinha, tem reflexos de sucção, etc, etc. Mas o que esta do Milk diz é que é uma armadilha se nós dissermos às mães que isto é tudo natural e que não é preciso aprender nada, e que, etc. Porque estes gorilas provam que não é instintivo. Que tem uma parte que é... Tem uma parte que é de aprendizagem. Cultura. Porque os gorilas e os chimpanzés na natureza com outros gorilas, etc. Sim, não é que os genes sejam diferentes de um e outro, Exatamente. É que uns têm acesso a ver, durante toda a sua infância e crescimento, a ver os outros gorilas a amamentar, e os de cativeiro não tiveram ninguém e, portanto, não sabem... Vês como tu sintetizas atrapalhar que eu disse em menos de nada. É isso, continua. Não, portanto, que no fundo... Mas que é a observação. Não é para lá pié. Exato, isso é importante. Ou seja, que os gorilas não é o gorila não ensinam a gorila mãe dizer, olha agora, tu pões assim, não sei o quê. É a observação. Sim. O que só prova, que eu acho que isso também é uma grande aprendizagem em relação à educação em geral, que é quase tudo é por observação e exemplo, portanto mais vale falarmos menos e agirmos melhor. E acreditamos que num mundo que está mais liberto, em que as pessoas já estão a amamentar à frente dos sobrinhos, à frente, sem ser no fundo do quarto, a fazer isso. Em que a gente ia dar de mamar, a minha geração ia dar de mamar para o quarto. Não, já há uma diferença enorme, desde as gêmeas até agora, a diferença, só aquele mercado que havia para aquelas uns panos para tapar, mas que depois o bebê obviamente não queria estar por baixo do pano e portanto acabava tudo pelo ar. Quer dizer, há quem não goste e não queira, tudo bem, mas a verdade é que esta ideia de que a amamentação é uma coisa sexualizada, esquisita, estranha. No outro dia alguém dizia, não acredito que está uma mulher a dar de mamar num restaurante. Quer dizer, é o sítio mais adequado para dar, é onde se come, onde toda a gente come. Mas a ideia de que, como está com a maminha de fora, devia estar, sei lá, numa casa de banho ou noutro sítio, que o bebê devia estar enfiado numa casa de banho com ela para poder dar de mamar, é absurda. Mas já há uma sexualização e a minha geração tem essa sexualização muito ligada à amamentação, ou pelo menos ao peito, e etc. E portanto eu acho que obviamente que se tem que respeitar
Não, eu acho as outras... Eu acho que, sim, mas nesse caso, se houve uma sexualização ou uma hipersexualização dos peitos da mulher e que não conseguem, quer dizer, que as pessoas olham e não conseguem ver uma criança e contextualizar o momento, acho que eles precisam de algum tratamento, porque Exatamente. não acho que isto seja um assunto. Há por isso simplesmente... Mas ninguém é... Pronto, mas não vamos voltar. Claro, Estamos ao contexto, temos que nos sentir bem e fazer as coisas dentro do contexto. Então, isso é outra birra. Isso é outra birra. Mas pronto, por isso. Mas no fundo tem havido esta normalização ou renormalização do acto de dar de mamar e que é muito bem-vinda, mas pelos vistos não é só uma questão de moda, é uma questão de necessidade. Ou seja, tantas dificuldades da amamentação. Pronto, mas o que esta senhora do Milk, que eu me partilhei há bocadinho, dizia, que escreveu este livro, dizia que se nós não dissermos à mulher que ela precisa de aprender, se não aprendeu com a sua mãe, com as suas tias, com as suas irmãs, que ela precisa de aprender, dizer-lhe que isso é natural, isso é muito intuitivo, é pôr uma armadilha ainda por cima para o pós-parto, que claro, já é a fase mais difícil. Pronto, se é muito intuitivo e se eu não estou a conseguir, deve ser eu que sou péssima ou que estou a falhar de alguma forma. Esta que escreveu o livro, ela escreveu o livro exatamente porque acreditou nisso e depois no pós-parto sentiu-se horrível e etc. E acabou com o bebê com 1 mês e tal, com baixa de peso e ela com uma depressão e etc. E tudo porque achou que não precisava que tinha que saber aquilo intuitivamente para ser boa mãe. E mais uma vez, como temos falado ainda no episódio anterior, podes ir a muitos cursos de preparação antes, que só no momento em que as coisas acontecem é que tu vais ter a capacidade e o espaço no cérebro para perceber na prática como é que aquilo funciona. Porque pode estar com um bebê, com um boneco, num curso de preparação para o parto, a sentir-te super bem, sem o peito, sem horas, sem dores. Exatamente. E portanto, mas no meio desta minha sessão de vida selvagem, depois também estive a ler e de facto o leite, eles diziam lá que o leite o leite materno começou há 250 milhões de anos. Uau! Pronto. Portanto, não é... Sim. E era quando nós ainda estávamos a andar de 4 patas e ainda punhamos ovos. Pronto. Uau! Como vês, faz Aprendeu bem isto muito. em vez do que ver a blue. E depois foi-se desenvolvendo, etc. Mas continua a ser o líquido mais extraordinário que existe. E, apesar disso, a percentagem de pessoas que à 8ª semana do bebê, portanto são 2 meses, ainda estão a amamentar, desce para os 30% é muito baixo. Eu depois também estive a ler e muitos estavam a dizer que não é o leite, a fórmula, não é o leite artificial, foi super bem-vindo, trouxe coisas extraordinárias às mães que não podiam amamentar, ou para quando não se pode, ou quando não se pode, etc. São cada vez mais bem pensados, etc. Agora, felizmente, os países têm tido regras bastante rígidas em relação a anunciar aquilo como dizendo que ainda tem mais extra melhor, que tem mais o ferro e mais a vitamina e mais o ácido fólico que faz não sei o quê ao cérebro, etc. E há zonas, percebi eu, onde houve verdadeiro escândalo no século passado, porque, por exemplo, nos países da América Latina ou da África, estas grandes campanhas acabaram por levar as pessoas em sítios onde mamar é viver, porque a parte imunitária. E, portanto, viva o leite materno, que é mesmo extraordinário. É fascinante. É porque tem tudo. Não só tudo o alimento, não só o alimento que a pessoa precisa, como as bactérias que fazem o intestino desenvolver, como isto, como aquilo. E eles, no meio disto, diziam uma coisa interessante, que era, embora haja muita discussão sobre quais é que são os benefícios até que idade, etc. E depois fores comparar um grupo de pessoas que mamou e um grupo de pessoas que não, isto dilui-se e atenua-se. Há um grupo
para quem este leite não é controverso. Não é controverso, que são os prematuros. E graças à medicina temos prematuros cada vez mais, mais precoces, mais pequeninos. E coitadinha da mãe destes bebés não está normalmente com capacidade de produzir leite suficiente para estes bebés, porque já ainda não estava quando é às 25 semanas, ou às 30, ou às 30 e tal. O corpo está atrasado. O corpo está atrasado em termos de produção. E por isso, eu achei que nesta birra, e procurei esta informação na internet, espero que esteja atualizada, mas tu podes ler, sim, porque senhora. há bancos de leite. E está aqui uma questão também que é importante dizer, que é, muitas vezes acontece pedir-se, não é mesmo recomendável dar leite sem ser através destes bancos, porque às vezes acontecem trocas de leite pessoal. E é importante, se possível, usar estes bancos de leite por doenças, por transmissões, e mesmo por porque o tipo de leite... Sim, mas isso, pronto, os tipos de leite, claro que são específicos aos bebés, mas Não, provavelmente uma mulher que está a dar de um X tempo de gravidez pode não ter um leite os nutrientes que precisa, tão bom para um prematuro. Pronto, mas seja como for, portanto, temos o Banco de Leite Humano da Maternidade Alfreda Costa, da MAC, em Lisboa, que apoia os bebés prematuros. E, portanto, se tivermos excesso de leite, ou se tivermos tirado leite e estiver lá no congelador e afinal já não formos usar, podemos entrar em contacto ou pelo e-mail. Nós depois deixamos isto escrito, não vou estar aqui a coisa. E até tem um serviço de equipas de voluntários que podem recolher o leite. E no Porto, chama-se o Banco de Leite Humano do Norte, que centraliza as doações de toda a região norte para apoiar os recém-nascidos internados. E é na maternidade do Hospital de São João. Portanto, os requisitos é ser mãe a amamentar nos primeiros 6 meses após o parto, ser saudável, não tomar medicação incompatível. E pronto, e o hospital fornece o material da colheita e organiza a recolha do leite. O que, aliás, dá uma reportagem que havemos de fazer, ou que o público pode fazer, para ver como é que estão a funcionar estes bancos. Mas, de qualquer maneira, se houver mães que ouçam e que sigam os nossos conselhos e que entrem em contacto e tenham feedback para nos dar sobre isto, exatamente, se ainda funciona, se correu bem, se responderam, exatamente, temos todo o interesse em saber se isso está a funcionar e se não, porquê. E pronto, por isso viva o leite, isto é sempre aquele pau dois bicos, sem nenhuma culpabilização para quando a fórmula entra em ação, mas que incrível é celebrar uma coisa que o nosso corpo faz de forma tão autónoma. Há 250 milhões de anos. Exatamente. E que os nossos gorilas, amigos, primos, também fazem tão bem. Podemos sempre pôr mães a amamentar ao pé dos gorilas. Exatamente. E também podemos ver estes... Pôr gorilas a ver mães. O programa que eu vi. Não, isso é que era, fazíamos sessões de preparação pós-parto, mas com gorilas. Exatamente. Nós vemos a amamentar. E pronto, chega de disparates. Até para a semana. Beijinhos. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.